Olá, gente. Vou falar agora a respeito do dízimo. E outra coisa, esse negócio de dízimo é onde entra o dinheiro, onde entra a sabedoria, onde entra praticamente a malandragem. Então, meu caro ouvinte, vamos ler aqui. Vou começar a falar do dízimo de lá de trás, lá do Velho Testamento, tá? Os dízimos tem que saber onde é que começa o dízimo, para saber como era pago o dízimo, para se aplicar o dízimo ao dia de hoje. Vamos ler em Números, capítulo 18, versos 26 ao 32. Vou ler lá. Vamos lá. O Eterno falou assim, dizendo: Falou o Eterno a Moisés, dizendo: Também falará aos levitas e dir-lhe-á: Quando receberes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado, por vossa herança, deles oferecei uma oferta alçada do Eterno, para ele, os dízimos dos dízimos. Então, dízimo dos dízimos. Você vai entender na explicação aqui que eu vou dar daqui a pouco, na leitura, e vou explicar. E conta-se-vos a vossa oferta alçada como grão de eira e como plenitude do largar. Assim também oferecerei ao Eterno uma oferta alçada de todos os vossos dízimos, que receberes dos filhos de Israel. E deles darei a oferta alçada do Senhor a Arão, o sacerdote. De toda a vossa dádivas, oferecerei toda a oferta alçada do Senhor, de tudo o melhor deles, a sua santa parte. Dir-lhe-ás, pois, quando ofereceres o melhor deles, como novidade da era, como a novidade do largar, se contará aos levitas. E comerei em todo lugar, vós e a vossa família, porque vosso galardão é pelo vosso ministério, na tenda da congregação. Assim não levareis sobre vós o pecado quando deles ofereceres o melhor, e não profanarei as coisas santas dos filhos de Israel, para que não morrais. Então, gente, eu estou falando aqui e vou explicar assim, veja só. O dízimo, no passado, era como o povo do Eterno, quando trabalhava nas suas roças, nas suas terras, na colheita da lavoura, né? Então, se trazia os dízimos. E dos dízimos era tirada, o povo trazia o preparo lá que tinha anual para a casa do Eterno, para o povo. Então, naquele, vamos dizer que se produzia em cada uma terra daquela, produzia, vamos dizer, 100 sacas de, uma suposição de 100 sacas de feijão. Então se trazia 10, daquelas 100 sacas que ele colheu naquele ano, se trazia 10 para a congregação. Então daqueles 10 sacos, se tirava um saco, que se chama dízimo dos dízimos, como daqui em número, eu li agora. O dízimo era trazido para o povo se alimentar, comer, e então o dízimo dos dízimos tirava para os sacerdotes, os levíticos, quer dizer que eles comiam a parte que era oferecida ao Pai Eterno, o dízimo dos dízimos. E os dízimos, gente, quem se alimentava era o povo, para que não faltasse mantimento na tenda, na casa do povo do Pai Eterno. Quem comia era o próprio povo. Para vocês entenderem o que é o dízimo, que muita gente não está entendendo o dízimo. Está sendo dito pelos pastores, os pastores estão enricando em cima das costas de vocês, e vocês não estão entendendo o que é o dízimo. Leia e examine a Escritura. Vamos ler lá em Deuteronômio agora. Isso tudo na lei, vamos lá no começo, onde foi a paga do dízimo. Vamos? Deuteronômio capítulo 14. E o verso 22 ao 29. Veja só, comparando uma coisa com a outra. Está intitulado aqui, os dízimos para o serviço do Senhor. Certamente dará os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolhe no campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, dos primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprenda a temer ao Eterno teu Deus todos os dias. Estão entendendo, né? E quando o caminho te for tão comprido que o não possa levar, pois está longe de ti, o lugar que escolher está com o Senhor teu Deus, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. As bênçãos são nas colheitas. Então vende-os, preste atenção aí, então vende, no versículo 25, e ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus,
E aquele dinheiro dará por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho, por bebida forte, a bebida forte também fala, e por tudo o que te pedia a tua alma. Comeu ali perante o Senhor teu Deus, e alegra tu e a tua casa. Porém não desampararás o levita, que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Aqui, gente, o dízimo está dizendo, aqui, muito claro, vocês estão entendendo, que para que o povo trazia o dízimo na bênção que o Eterno dá, para que o povo se alimentava, do jeito que eles queriam, bebidas, vacas, né, ovelhas, etc. ali, e outras coisas que a alma da pessoa quisesse almejar com dinheiro, se fosse muito longe, não podia levar, né, muita coisa. Então, gente, para você ver que o dízimo era pago em colheita, que se alimentava era o próprio povo. Então, vamos agora para o terceiro dízimo, na mesma carta aqui, olha, lá em 14, né, mesma carta que eu li aqui, na frente um pouquinho, começando do 28, chama-se o dízimo agora trienal. Os pastores não estão indicando isso, que não é bem indicar essas coisas para vocês entenderem, mas eu estou explicando para vocês que vocês entendam. 28 diz assim, olha, e o 29. Ao fim de 3 anos, chama-se o dízimo trienal, 3 anos. Ao fim de 3 anos, tirará todos os dízimos da tua colheita, no mesmo ano, e os recolherá dentro da tua porta, veja, dentro das tuas portas. E então virá o levita, por nem tem parte em herança contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizeram. Está vendo, gente? Quem se alimentava do dízimo é o próprio povo. Não é você pegar o seu dinheiro, que hoje é o dinheiro, né? Só que é o dinheiro vivo, e levar para o pastor pegar o dinheiro e embolsar o dinheiro de vocês, e vocês ficar sem auxílio. Quer dizer, o dízimo está pago hoje, vocês pagam o dízimo para as igrejas quando vocês precisam de alguma coisa, quando cai doente, né? Quando precisa para uma doença de certo, uma viagem, uma pregação. Então vocês não têm direito a esse dízimo. O pastor pega os dízimos e rica com os dízimos de vocês, e vocês não têm direito a sair. O que ele prega para vocês é Malaquias 3,10. Mas é todas as coisas de cada daqui, trazendo aqui de Gênesis, trazendo de quê? De Números, aliás. E Deuteronômio e levando para Malaquias 3,10. Vamos ler Malaquias 3,8,10 para você ver o mesmo assunto, é a mesma coisa, gente. Quando chegar lá o pastor prega isso aqui para vocês, vocês não entendem isso aqui. Mas preste atenção, eu vou indicar direitinho, explicar, para que vocês tenham a mente aberta para entender isso aí, gente. 3,8 diz assim, olha. Os pastores pregam isso aqui para vocês. Aqui. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. E dizeis em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Veja o que eles fazem. Ele prega para o povo dizendo assim, não, estão roubando Deus, vocês estão roubando Deus, estão doidos roubando o Deus, aí vocês têm medo, o que é que vocês fazem? No lugar de você estar oprimido com essa palavra, roubará Deus nas ofertas e nos dízimos, vocês trazem os dízimos para o pastor. Menino que está roubando, no caso Deus, se fosse a igreja verdade, quem está roubando é ele. Ele é que está roubando o dinheiro do Eterno, porque roubar o dinheiro, porque se ele estivesse levando a colheita, se fosse colheita, que era para ser colheita, estivesse levando para o templo, então comia o dinheiro que o povo estava levando, a colheita. Então ele mesmo está sendo ladrão. Que aqui, pela palavra de quem tem que comer os alimentos, que levar para a igreja, que aqui é na lei, então era o próprio povo. Isso aqui é lei, gente. Isso aqui está em Malaquias. Todo esse termo que eu li aqui é lei. Então quem pega, bota Malaquias 3, 8, 10 e bota você debaixo da lei, a lei do dízimo. Essa lei, gente, chama-se lei do dízimo. Às vezes muitos evangélicos, eu sou palestrante, às vezes muitos evangélicos dizendo, eu não estou debaixo da lei. Está assim, o dízimo. Dízimo é lei. O dízimo hoje, veja como é o dízimo hoje. Aqui se passa do Velho Testamento para o Novo Testamento. Continua a mesma coisa. Mesma coisa. Só teve uma mudança um pouquinho ali. Muito pouquinho, né? Muito pouco. Você vai entender como é. Veja lá os 3.000 convertidos. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o verso 45. Preste atenção que eu vou ler direito para vocês. Diz assim, olha. Vou ler de cima. De sorte que foram batizados, aqui em Pentecostes, isso aqui, né? Os que foram de bom grado receberam a sua palavra, naquele dia se agregaram quase 3.000 almas, 3.000 pessoas se converteram. Olha, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Está vendo, meus caros ouvintes? E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens,
e repartia com todos, segundo cada um havia de mistério. E perseverava unanimemente todos os dias no templo, e partindo o pão, e nas casas junto com alegria e singeleza de coração. Está vendo, gente? Então, aqueles homens que tinham alguns bens materiais, etc., tinha fazenda, né? Tinha terreno, tinha bens, vendiam e traziam para os apóstolos, repartiam para aqueles pobres, para os irmãos e as irmãs pobres, entendeu? Para os órfãos. Então, irmão, o dízimo do passado é mesmo do presente. Não é chegar hoje aqui, empurrar o dízimo de igual abaixo e enricar pastores e leva o dinheiro no bolso e deixa vocês são assim. Muita gente quer que está fazendo. Eles estão pregando para vocês o dízimo da lei e estão anulando o sábado, que é dos 10 mandamentos. Ele manda o cara trabalhar nos 10 mandamentos, que é o sábado, para trazer dinheiro para pagar o dízimo da lei. Você não está percebendo isso. Veja aqui na frente, no verso 4. Diz assim, olha. Se converteu aqui quantas pessoas aqui? Lá em Atos Apóstolos, capítulo 4, e o verso 4. Diz assim, olha. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5 mil. Só aqui, ó. 3 mil aqui em Pentecostes, e na frente mais 5 mil pessoas se converteram. Veja o que eles faziam, lá no verso 34. Diz assim, olha. Não havia, pois, entre eles necessidade alguma, porque todos os que possuíam herdade ou casas, venderam-as, traziam o preço do que foram vendidos e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Está vendo que o dízimo é a mesma coisa do passado. Como era pago em colheita, então era o povo que se alimentava, e agora no presente, no Novo Testamento, é a mesma coisa. Os pobres se alimentavam dos irmãos que traziam para eles se alimentar. Então essa é a bênção, é um povo abençoado. Não tinha necessidade, não tinha fome, não tinha crise, porque o que tinha repartia para os irmãos pobres. É assim que a igreja do Pai Eterno continua. É assim que a igreja do Pai Eterno procede. É o que os pastores fazem. Eles não pregam isso aqui não, viu? Eu já fui em várias igrejas, ter palestra com pastores, eles não pregam isso. O que eles pregam, ele bota você lá para 2 Coríntios, capítulo 9. Vamos para lá. Mas é a mesma coisa. Ele torce o texto. Eu vou explicar o texto a vocês. Lá em 2 Coríntios, capítulo 9. Diz assim, olha. Portanto, tiver por coisa necessária, exalta estes irmãos. Veja só, Paulo dizendo. Para que primeiro fosse ter convosco e preparasse de antemão a vossa bênção, já que antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância se fará. Cada um contribui segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Está dizendo, meus caros ouvintes, aos irmãos que dá com alegria. É meu irmão que está na reunião. Se eu tenho alguma coisa, eu tenho que repartir para meus irmãos. Ele pega o texto aqui e diz, está vendo aqui, meus irmãos? Está vendo aqui? Então, traga o dízimo, então não dê com tristeza, dê com alegria. Então está comendo dinheiro do povo e não está sabendo explicar o texto. Vocês não leem, não entendem, é por isso que vocês ficam sendo presa de homens, gente. Não é desse jeito, gente. Não é assim. O povo do Pai Eterno é um povo à parte, é um povo totalmente diferente. É um povo que é repartido um com o outro. Então, como é o dízimo de hoje? Como é os homens hoje? Está aqui, foi repartido, vendeu suas propriedades de bem, repartido para os irmãos. E hoje, como é uma pessoa rica? Entra um irmão convertido na igreja, entra aí. Você vê que Paulo chegou na igreja lá, você sabe que uma igreja pobre, era tão pobre que era praticamente, vamos dizer assim, eu não vou dizer fazer vergonha, que é coisa do Pai Eterno, mas uma pobreza tão grande, estima a pobreza. Veja o que Paulo disse era conhecido como o lixo do mundo, um homem apóstolo, né? Que eu não sou digno de atacar nem a parte dos pés deles, quer dizer, o nome daquele, um homem que não tinha praticamente nada, e ele dizendo aqui, está vendo aqui, ó, irmão, vamos, não traga tristeza, não, dê com alegria. Quem pouco oferece, também pouco vai colher. Quem dá muito vai colher. Porque se eu tenho pilangajo que não favoreceu o irmão, então eu vou colher pouco. O que aconteceu com Nani e Safira? Nania e Safira vendeu a propriedade e foi enganar os apóstolos, né? Dizendo que tinha vendido por tanto, recebeu tanto. Mas o que aconteceu com ele? Morreu lá, né?
E a mulher dele chegou lá, combinado em casa, foi mentir também, morreram os dois, porque negaram as coisas do Pai Eterno. O Espírito Santo ali estava em vigor, né, com os apóstolos ali, então, gente, analise essas coisas, para você não ser presa de homem. Eu vou ler aqui na frente mais, a respeito do dízimo, eu vou ler aqui lá em 1 Timóteo, capítulo 6, 17 e 18. Veja, aqui, ó. Coríntios, Timóteo, 16, 17 e 18, né? Aqui, os ricos, manda os ricos deste mundo que não seja altivo, nem ponha a esperança na incerteza das riquezas, mas no eterno, está aqui Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozamos, né? No 18, que faça bem, enriqueçam em boas obras, repartam, aqui ó, repartam, de boa mente, e seja comunicável. Então, meus caros ouvintes, está se dizendo que o irmão da fé, quando ele entra na fé que tem bens, ele tem que repartir para os irmãos pobres, para que a casa do Pai Eterno não falte mantimento. É assim que se deve manter. Então, vamos para o pastor. Então, o pastor, o guia, ele tem que ter alguma coisa. Como diz lá em 6,6, né? No livro dos Gálatas. Vamos ler lá. 6,6 diz assim, ó. Vou ler aqui, viu? Olha. E o que é instruído na palavra, reparte de todos os seus bens com aquele que o instruir. Ou seja, o guia da igreja, ele tem não é o salário, a contribuição dele. Como é que ele vai manter a casa, sustentar a família? Né? Um pastor, se ele tiver a casa dele, então não precisa estar se pagando dízimo, porque ele tem a casinha dele para morar. Então os irmãos é obrigado, aqui pela Bíblia, sustentar o pastor. Se ele gastar por mês, vamos dizer, R$1.000, é a obrigação da igreja repartir com os irmãos pobres e repartir com aquele que estuda a palavra. Não os pastores aí por aí que eu vejo, muitos pastores aí negociando, certo? Muitos pastores aí que já têm os seus salários aposentados lá fora, oprimindo os irmãos, criando templo e botando os dízimos lá dentro. Os dízimos é totalmente diferente. Vocês estão debaixo da lei do dízimo lá atrás. Então lei dízimo, aliás, é lei. E quando a lei fala de colheita, né? Para que os irmãos comam, então está para o Novo Testamento. Então, eu vejo muitos coitados aí, às vezes vem para o barril para se levando o sol, vendendo picolé para cima e para baixo, para arrumar um trocadinho, coitado. Às vezes em casa está a mulher, os filhos precisando de pão, o aluguel quase atrasado, coitado. E ele é obrigado a levar dízimo para os pastores. E os pastores estão enricando em cima disso, criando as igrejas e montando empresa. Que isso é tudo empresa, certo? E esses pastores que eu chego lá, quando eu já fui em várias igrejas para pregar o evangelho, para debater com o pastor sobre isso aí, é aqueles amostramentos, é os pastores de paletó e gravata, andando em seus carros, né, de luxo, né, com as suas roupas engomadas, etc., com seus sapatos brilhando, bem engraxados. Então é isso, muitos coitados lá, ficam ali, e muitos vão para lá para se amostrar. O pastor abriu com o pão para tomar gravatas, irmão, trabalho para adquirir bênção. Não é assim, não é assim. A gente sabendo que o dono do mundo é o Pai Eterno, o filho dele que é o herdeiro, andou em jumentinho. Obrigado, gente, até a próxima.